Boa noite. É a terceira vez que eu estou aqui na casa. Fiz 2 palestras anteriores. Eu costumo frequentar a casa Ivan Santos do Albuquerque, às quintas-feiras. E há cerca de 3 anos que eu comecei a frequentar aquela instituição e depois de um ano que eu frequentava, eu fui convidado a fazer algumas palestras e depois disso pintaram outros convites. E eu até vou pedir desculpa aqui já antecipadamente, que eu até comentei com a Gislaine, eu fiz uma confusão enorme, porque a gente sempre está revisitando palestras que a gente fez e modificando um pouco o material para trazer novas mensagens, mas eu percebi que eu fiz uma confusão, porque essa foi justamente a palestra que eu dei há 6 meses atrás aqui. Mas no Espiritismo a gente aprende que confusões não existem, né? Não existem coincidências também. Talvez fosse uma mensagem aí que eu tivesse que fixar novamente em mim, ou reforçar alguma mensagem a vocês. Quem já ouviu essa palestra, eu tenho certeza que algo de diferente a gente vai falar aqui, ou uma interpretação nova, ou uma mensagem nova. Não tem por que a gente acreditar que tanta gente reunida num local como esse, o resultado não vai ser positivo. Bom, antes de iniciar a palestra, eu queria a gente está sendo ouvido também pelo Facebook. Nessa semana, 2 conhecidos muito próximos tiveram familiares que passaram por cirurgias muito sensíveis, de difícil solução, e não tem como não acreditar numa força divina maior pelo resultado que eles alcançaram. Uma era uma criança de um grande amigo meu, de escola, fez uma cirurgia de coluna e tudo correu bem, inclusive o médico postou o resultado surpreendente da cirurgia nas suas redes sociais para compartilhar com a classe médica, né, como um resultado de um estudo mesmo. E a outra foi um caso de um diabetes crônico que iria amputar uma perna e parece que a revascularização através do sistema único de saúde foi possível. Uma família muito religiosa também, que tinha fé que esse resultado ia acontecer e de fato isso se concretizou. Duas notícias na mesma semana, uma eu fiquei sabendo inclusive vindo para cá. Então de fato a gente percebe cada dia mais que a fé que a gente tem, ela propicia resultados que a gente jamais espera, e é uma graça quando você tem um resultado desse, porque a gente passa a valorizar muitas vezes o que a gente não valorizava antes do problema, né? Quando o problema aparece nas nossas vidas, que a gente começa a ter efetiva peso das respostas que a gente recebe, né? Dá valor às respostas que a gente recebe. E, enfim, esse agradecimento mesmo a Deus eu queria fazer nesse ambiente aqui, que é um ambiente muito energizado. Eu sempre que venho aqui me sinto muito bem. Eu acho um local diferenciado. Nas obras de André Luiz, ele fala que aqui na Crosta a gente tem algumas casas de apoio de locais espirituais, né, de planos espirituais. Eu não tenho dúvida que esse aqui certamente é um local de apoio a muitas pessoas encarnadas e desencarnadas, e eu sinto honrado e uma bênção de poder fazer parte, ainda que por alguns momentos, dessa comunidade. Agradeço muito a atenção de vocês. Bom, o que a gente vai falar aqui é sobre disciplina ou arrependimento. Quando a gente fala em disciplina ou arrependimento, a gente está pensando no nosso plano reencarnatório, né? A gente, quando chega a essa dimensão, a crosta terrestre, o Espiritismo prega que a gente foi feito um plano, a nós foi feito um plano, muitas vezes que nós mesmos traçamos, para que a gente atinja algum resultado, né? Todo plano ele é formulado para que um resultado ao final seja alcançado. Então a nossa reencarnação nada mais é que um plano para que você saia de um ponto A e atinja um ponto B,
geralmente esse ponto B é um grau evolutivo moral ou de conhecimento maior do que você saiu. Pelo menos essa é a ideia de evolução do espiritismo. Ou seja, que você tem aqui, diante das experiências que a gente tem com os outros, alguma evolução ou no aspecto moral ou no aspecto intelectual. Até que isso, através de várias reencarnações, eles vão se conjugando numa perfeição tal que você vai gravitar no que é dito de órbita divina, coisas que no nosso grau de evolução a gente ainda não conhece. Quando a gente não consegue atingir esse ponto B, mais evolutivo, que a gente fala aqui, provavelmente o que faltou, talvez, em nossa reencarnação, foi disciplina, e o que vai acarretar é o arrependimento da perda de uma oportunidade, de um tempo perdido, né? Então, quando a gente vincula disciplina ou arrependimento, não é à toa. A gente lê várias obras espíritas, Allan Kardec até escreveu O Céu e a Terra, que tem vários testemunhos de espíritos que demonstram o seu arrependimento por não ter observado uma disciplina em sua vida terrena e com isso fragilizou seus propósitos espirituais aí. Essa é uma parte, eu não sei se vai conseguir rodar, mas vamos tentar. Esse é um filme que conta a história de Chico Xavier, e essa é uma das primeiras aparições de Emmanuel ao Chico, em que ele é convidado a fazer o trabalho que ele fez, que é a psicografia de mais de 400 livros. E quando ele é convidado a esse trabalho, o Emmanuel ele pede 3 regras que o Chico seguisse, né? 3 regras elementares. Ele falava de disciplina, disciplina e disciplina. Ou seja, ele não conseguiria alcançar o resultado que se pretendia pela espiritualidade se ele não tivesse a disciplina feroz em sua vida mesmo. Não era algo negociável essa disciplina. A disciplina era, sem disciplina não haveria o resultado que houve das obras de Chico. Quando ele se propõe a fazer esse trabalho, ele aceita essas 3 condições, e aí o resto, a história todo mundo sabe, a história de Chico Xavier, que é uma das mais belas histórias aí, de espíritos mais avançados que a gente testemunhou aqui no planeta, né? E justamente no Brasil. Mas a ideia da disciplina, quando a gente fala em disciplina, a gente não está falando, muitas vezes, na nossa relação com os outros, né? A gente confunde muito a forma como a gente se relaciona com os outros na ideia de progresso. Através das obras que a gente lê, pelo menos essa é uma ideia que eu tenho, assim, uma ideia que eu absorvo dos estudos espíritas. A nossa ideia de evolução tem muito mais a ver com a nossa autocrítica e o nosso autoconhecimento do que na nossa relação com os outros. A nossa relação com os outros é sempre uma consequência. Todo evento que acontece nas nossas vidas, a gente pode interpretar como um problema ou como uma oportunidade de você melhorar. Qualquer que seja ele. Um problema com um familiar, um problema com alguém que é usuário de droga que está próximo de você, uma doença na família, a perda de um ente querido. Você pode utilizar aquilo, ou interpretar aquilo na sua mente como um problema e tornar aquilo algo que você efetivamente não consegue superar, ou ver aquilo como um fator de evolução, como uma oportunidade de reflexão e evolução. Então, a ideia de disciplina tem muito mais a ver com a nossa própria mente do que na nossa relação com os outros. A forma como a gente reage às situações é uma escolha absolutamente nossa. Mas a gente sempre costuma colocar essa responsabilidade no outro, né? Sempre quando a gente fica nervoso, sempre quando a gente perde a cabeça, sempre quando a gente discute, sempre quando a gente tem uma briga, a gente não costuma fazer uma autocrítica, a gente costuma jogar essa responsabilidade sempre no próximo, como se a nossa reação fosse justificável, né? E a partir daquilo, a gente traça a nossa disciplina de reagir daquela maneira que a gente considera justa, né, em relação ao outro, o outro está errado, e a gente acaba tomando essa atitude em cadeia. A pessoa agressiva, ela é agressiva em geral com muitas pessoas, ela torna aquilo um hábito na vida dela, né? A pessoa fria, geralmente ela é fria com muitas pessoas, ela torna um hábito aquilo na vida dela.
Ela geralmente não reflete sobre isso. Então, esses tipos de... A pessoa egoísta, ela geralmente é egoísta falando que é o outro que é vagabundo. Ela quer falar que ela não tem culpa, que ela está preservando aquele patrimônio para ela, ou conservando de alguma forma. Né? A pessoa que é orgulhosa, ela geralmente joga no outro pela ineficiência do outro, ou pela pouca qualificação do outro. Né? A pessoa que é vaidosa, ela joga geralmente aquilo na contemplação de que algo que ela bota na cabeça dela como importante, mas sempre são os outros ou algo que se quer atingir. Nunca existe uma autocrítica em relação ao próprio problema que você cria na sua mente, como se fosse uma ideia fixa mesmo. E é justamente a disciplina dessa reflexão que faz a gente mudar, faz a gente pensar em formas diferentes de reagir. Né? Então, nessa passagem aqui, ó, é uma passagem de Chico, que ele escreve na obra Caminho, Verdade e Vida. Ele fala o seguinte: façamos a nossa luz. Ele não pede que a gente faça a luz de ninguém. Ele fala o seguinte: em meio da grande noite, é necessário acendamos a nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Você veja que ele bota a gente como... Nós somos o agente de despertamento da própria luz, não é ninguém. Sem a irradiação brilhante do nosso próprio ser, não podemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos, que ajudam em nome do Altíssimo, e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. Ou seja, primeiro você precisa se iluminar, depois você vai se preocupar com os outros. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação e de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Perceba que a mensagem ela é simplesmente para a própria pessoa. Né? A gente muitas vezes acha que... no Espiritismo, a gente carrega muito a ideia de caridade, né? E muitas vezes a gente cria essa obrigação de pensar muito nos outros e esquece da gente mesmo. Eu acho que a primeira função do Espiritismo, dentro do nosso grau de evolução, e o nosso aqui eu me incluo, porque são muitas as bobagens que eu faço por aí, a primeira ideia do Espiritismo é a autorreflexão. É você olhar para os seus atos exclusivamente e falar de que forma você pode melhorá-los diariamente. Porque disso vai refletir uma série de decisões que vai beneficiar terceiros. Né? Ao invés de ser um simples ato automático de pensar em caridade a todo momento, é mais do que isso, é você pensar na própria reflexão todos os dias dos seus atos. Passar em revisão diariamente, toda noite, aquilo que você fez e de que forma aquilo prejudicou ou não alguém dentro do seu autoexame. Porque aí você vai perceber se você, de alguma forma, tem um egoísmo intoxicado dentro de você, uma vaidade, um orgulho, né? Coisas que efetivamente não deixam você dar o passo adiante em termos de evolução. Essa disciplina de passar em revisão os próprios atos é um dos primeiros caminhos para que a gente consiga esse progresso que é tão falado aí no Espiritismo. Na obra O Consolador de Chico, também que foi psicografado do Espírito Emmanuel, ele fala o seguinte: como iniciar o trabalho de iluminação da nossa própria alma. Você veja que eu trouxe aqui falando assim, olha, a gente precisa se iluminar, mas é preciso trazer um trajeto. Como? Né? Porque senão fica muito vago. E no Espiritismo te traz a forma de fazer isso. Né? Se a gente lê as obras espíritas, se a gente lê a doutrina, a gente acha um meio de atingir esse resultado. É o seguinte, esse esforço individual deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. Nesse particular, não podemos prescindir do conhecimento adquirido por outras almas que nos precederam nas lutas da terra, com as suas experiências santificantes. Água pura de consolação e de esperança, que poderemos beber nas páginas de suas memórias ou nos testemunhos de sacrifício que deixaram no mundo. Todavia, o conhecimento é a porta amiga que nos conduziria aos raciocínios mais puros,
porquanto, na reforma definitiva do nosso íntimo, é indispensável o golpe da ação própria, no sentido de modelarmos o nosso santuário interior na sagrada iluminação da vida. Você percebe aqui nessa passagem o seguinte: quem já leu aqui o livro O Céu e o Inferno? É uma das obras básicas de Allan Kardec. O Céu e o Inferno é um livro muito legal de você ter do lado da cama, porque além da parte inicial, que ela é uma parte doutrinária, existe uma parte sequencial, que foi onde a sociedade parisiense ela fazia entrevistas rotineiras com espíritos desencarnados. Espíritos desencarnados em diversas situações. Espíritos arrependidos, espíritos que tinham feito o seu trabalho aqui na crosta de forma digna, espíritos que tinham sido egoístas, espíritos que estavam doentes. E essas entrevistas elas eram periódicas, elas passavam assim 20, 30 dias e se conversava de novo com esse espírito. E vai mostrando a dificuldade que ele tinha do desencarne, a depender de como ele se comportou na Terra, até conseguir, né, alguma evolução em termos de tratamento, em termos de reflexão. E esse trabalho, que é feito na própria erraticidade pelo espírito que desencarnou, ele era conduzido pelo próprio espírito. Ele que, através do sofrimento que ele tinha na erraticidade, ele ia refletindo sobre os seus atos e pedindo ajuda para que ele saísse daquela situação. Também era um ato próprio, não era um terceiro que vinha, apesar do terceiro que ora por ele ajudar muito e pedir que isso venha a ajudá-lo, é um esforço sempre próprio do ser. E a maior chance que a gente tem de não acontecer isso depois do desencarne é nesse momento, nessa encarnação, através da autoiluminação e do estudo. Né? O estudo é o mais importante. A leitura. Foram deixadas mais de 400 obras espíritas por Chico, dos mais diversos temas, além de outros autores, além das obras básicas de Allan Kardec, aqui está escrito, ó, que a gente não deve menosprezar as lutas, o conhecimento adquirido por outras almas que nos precederam nas lutas na Terra. O que é isso? A experiência de quem já passou e reportou isso através das psicografias que vem nos livros. Né? Ou seja, a leitura, o conhecimento de como evoluir, ele é essencial. Né? E por isso que a gente fala da instrução, a disciplina de se instruir, a leitura diária, como um hábito, como se fosse ir na academia, como se fosse comer, almoçar, jantar, como se fosse a necessidade de você interagir com seus familiares. Uma hora você tem que parar no seu dia, ter um livro ali que você faça uma reflexão sobre a doutrina. Né? Esse é um ato de disciplina. Outro trecho que eu tirei foi da obra Nos Domínios da Mediunidade, né? Que é uma obra de André Luiz, psicografada por Chico. E na palestra do Espírito Albério, ele fala o seguinte: não ignoramos que o universo, a estender-se no infinito por milhões e milhões de sóis, é a exteriorização do pensamento divino, de cuja essência partilhamos em nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria, dentro dos limites da nossa evolução espiritual. Naturalmente circunscritos nas dimensões concepcionais em que nos encontramos, embora na insignificância da nossa posição comparada à glória dos espíritos que já atingiram a angelitude, podemos arrojar de nós a energia atuante do próprio pensamento, estabelecendo em torno da nossa individualidade o ambiente psíquico que nos é particular. Aqui fala o seguinte: a gente compartilha desse universo cósmico que é a criação de Deus, e de alguma forma temos embutido em nós algo de divino, né? Que é diante do ambiente que a gente está, a gente tem muita dificuldade de visualizar isso, de sentir isso. Nesses momentos em que estamos reunidos aqui, é mais fácil esse sentimento de uma conexão com algo maior. Mas o que fala aqui é que a ideia de evolução, ela sempre precisa ser arrojada de nós mesmos, através da reflexão. Se a gente for ler a doutrina espírita, tanto de André Luiz como de Emmanuel, essa mensagem vem a todo momento. A reflexão é sempre interna, né? O que o pessoal chama de reforma íntima, eu chamo talvez de esclarecimento, porque a reforma parece algo que você iria numa direção e vai para outra.
Na verdade, a gente nasce ignorante e através das experiências a gente vai entrando no caminho certo. Na verdade, é uma transformação, não é uma grande transformação. Você vai se lapidando através dos erros para encontrar o caminho correto. Errar é natural. Você nasceu simples e ignorante, portanto você vai errar. Por isso, se auto-perdoar do erro também é natural. Mas a partir daí, encontrar o caminho certo é uma decisão. E é aqui que funciona a ideia de auto-iluminação. Eu errei, eu verifiquei o erro que eu cometi, e eu vou tentar, a partir daí, encontrar um caminho correto. Qual é o norte desse caminho? É justamente o estudo que a gente propõe aqui das obras básicas de Kardec e de Emmanuel e do André Luiz. Aqui no livro também de Emmanuel, na pergunta 223 da obra O Consolador, né, qual a fonte da autoiluminação? Ele fala aqui, ó, em se tratando de iluminação espiritual, não existe fonte alguma além da exemplificação do Evangelho de Jesus. Ou seja, mais uma obra básica de Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Lá tem toda a conceituação moral de como você conseguir evoluir. Nos domínios da mediunidade, na palestra de Albério, ele também fala: elevemos nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido e apuremos a qualidade de nossa emoção pelo exercício constante das virtudes superiores, se nos propomos recolher a mensagem das grandes almas. Sempre vamos ter essa mensagem de estudo aliado às decisões advindas da autoiluminação. E aí, o que eu faço aqui é o seguinte: na doutrina de Kardec, o primeiro livro que teve foi o Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 livros, né? Então, você tem, quando você estuda, e esse é um livro assim que não dá para você estudar lendo assim, ó, o princípio vital reside num dos corpos que conhecemos, ele tem como fonte o fluido universal, é o que chamamos fluido magnético. Não dá para você estudar assim. Quando você vai estudar a obra de Kardec, você tem que estudar assim. Porque a pergunta já é difícil. Você tem que ter um período ali calmo, de reflexão. Então você fala assim: o princípio vital reside num dos corpos que conhecemos? Aí você vai... O que é princípio vital? Quais são os corpos que conhecemos? Você já começa a ter várias dúvidas que você vai ter que pesquisar antes de pegar para a resposta. Aí você pega. Ele tem como fonte o fluido universal. O que é o fluido universal? Todos são conceitos da disciplina do Espiritismo, sem o qual você não consegue entender a profundidade daquilo que mesmo que a gente acredita, né? Então, ele é dividido em 4 livros aqui, que eu vou passar para... Eu sempre gosto de... para a gente ter uma metodologia do estudo do Espiritismo, né? Então, o livro primeiro fala das causas primárias. Então, ele vai falar o que é Deus, né, qual a relação de Deus com o homem, uma série de regras que vão da criação do universo. Esse primeiro livro ele é todo melhor explorado no outro livro de Kardec, que é a Gênese. Então, quando você lê esse primeiro livro do Livro dos Espíritos, o ideal é que você já pegue o livro da Gênese e também o leia, porque ele vai explorar mais profundamente cada uma das questões que são aprofundadas aqui. No livro 2, eu vou pegar pelo índice aqui, ele fala do o mundo espírita ou do mundo dos espíritos. E ele vai falar como funciona a ideia da mediunidade, como funciona a relação dos espíritos com os encarnados. Também, toda a ideia que está no livro 2 do Livro dos Espíritos, Kardec aprofundou no Livro dos Médiuns. Né? Ele fez todo um estudo mais aprofundado de como isso funciona, que é essencial à leitura. No livro 3, ele vai falar das leis morais. Né? Quais são as leis naturais, morais, que o homem encarnado deveria seguir. Daqui a pouco a gente vai falar sobre elas. Esse livro 3 ele é abordado no Evangelho segundo o Espiritismo. Todas as leis morais elas são dissecadas ali no Evangelho segundo o Espiritismo de uma forma mais aprofundada. E o livro 4, que vai falar das esperanças e consolações, ele é melhor abordado também no livro O Céu e o Inferno, que aí vai falar justamente das consequências dos nossos atos aqui, em entrevistas com espíritos, de como desencarnaram, como foi esse processo de desencarne e as consequências de seus atos na vida terrena. Então, a gente percebe que é um estudo extremamente complexo. Só o Livro dos Espíritos tem mais de mil perguntas, e a leitura dele exige um pouco de inflexão, um pouco de tranquilidade para que seja feito.
Eu trouxe aqui, como a gente está falando de autoiluminação, eu trouxe aqui para a gente falar um pouquinho das leis morais, né? São 10 leis naturais, eu não sei se todo mundo conhece elas, mas cada uma delas traz para a gente um norte em sentido de autoiluminação, de como a gente deve se portar conosco mesmo, né? Em termos do nosso autoconhecimento. A primeira lei é a lei da adoração. A lei da adoração, ela é trazida no livro dos Espíritos a partir da pergunta 649. Eu separei algumas perguntas aqui em relação a cada tema para a gente debater, para a gente tentar entender o que vocês acham que é a lei da adoração. É você rezar todas as noites? Quem que tem uma ideia aí que possa... O que vocês acham que é a lei da adoração? A gente olhar para Deus e se maravilhar com o mundo? O que seria a lei da adoração? Ó, a adoração feita pelo homem, o homem sempre teve a intuição de Deus. Em todas as religiões, né, em todas as sociedades, né, nas sociedades politeístas, do Oriente Médio, nas sociedades nórdicas, você tinha uma referente, às vezes, a vários deuses, mas ele tinha uma ideia de que havia algo acima da nossa existência. Todas as sociedades indígenas, sempre teve uma ideia de divindade, né? Eu separei a pergunta, por exemplo, 654, aqui, que fala da adoração exterior. Kardec pergunta, Deus tem preferência pelos que adoram desta ou daquela maneira? A resposta é o seguinte, Deus prefere os que adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, aos que pensam honrá-lo através de cerimônias que não os tornam melhores para os seus semelhantes, ele já descarta. Ele tira essa ideia todo esse cerimonial para que você possa adorar o seu Deus. Ele coloca uma ligação direta, que foi até na época de 1860, quando veio o Espiritismo, uma revolução, né, na ideia cristã, uma ligação direta entre você e Deus, sem intermediários, né, sem a ideia de que você precisa ter ornamentos, que você precisa ir lá e adorar, né? O local de oração, o local de prece é qualquer lugar que você quiser, até mesmo no seu trabalho. O trabalho é algo divino. Então ele traz uma série de conceitos em relação à ideia de adoração que tira o intermediário da jogada, tira a ideia de religião. Ele fala o seguinte, a relação entre você e Deus é íntima. E se ela for feita de coração, se ela for feita com respeito, se ela for feita com carinho, se ela for feita procurando o bem, ela está estabelecida. Não precisa de mais nada, não precisa de palavras prontas. Essa é a ideia de adoração. É você manter constantemente uma relação com Deus. Particular, íntima, não precisa ser divulgada. Então ele muda completamente a visão do relacionamento com o divino que existia na época pelo catolicismo. Eu separei uma outra pergunta aqui. Olha só, ele pergunta a pergunta 660A. Como se explica que certas pessoas que oram muito sejam, apesar disso, de muito mau caráter, ciumentas, invejosas, implicantes, faltas de benevolência e de indulgência, que sejam até mesmo viciosas? Essa é a pergunta de Kardec. Olha o que a resposta veio do Espírito da Verdade. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas julgam que todo o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. A prece é para elas uma ocupação, um emprego de tempo, mas não um estudo de si mesma. Não é o remédio que é ineficaz nesse caso, mas a maneira de aplicá-lo. Olha como a mensagem é forte, né? Quando a gente pensa em lei de adoração e como a gente pensa em disciplina para o nosso aprendizado, né? Quantas vezes a gente não ora só para rogar algum benefício? Né? Quantas vezes um benefício próprio? Algo às vezes até meio mesquinho. Ou quantas vezes a gente não ora para esquecer um problema simplesmente e não se estabelece uma relação de verdadeira fé, de verdadeira confiança em Deus, né? De agradecimento, né? Eu trouxe aqui os dois casos, né? A gente quando passa por alguma dificuldade, por alguma situação, aí que a gente
restabelece um pouquinho da nossa fé, né? A gente pede e agradece quando o resultado vem. Mas esse agradecimento ele tem que ser diário, né? De verificar as oportunidades que você teve de Deus estar presente na sua vida diariamente, através de um simples bom dia que alguém te dá por vez. Né? Essa é a ideia que a gente traz da lei de adoração. A segunda lei que a gente botou aqui é a lei do trabalho. Né? E no plano material aqui a gente tem muita ideia de trabalho como um meio de ganhar a vida, né? De obter dinheiro, de obter o próprio sustento. Mas a ideia de trabalho no Espiritismo não é essa. A ideia de trabalho do Espiritismo é diferente. Eu trouxe aqui algumas perguntas que vão ilustrar isso também. Na pergunta 679, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: o homem que possui bens suficientes para assegurar sua subsistência está liberto da lei do trabalho? Ou seja, a pergunta de Kardec, em termos leigos, é: o rico precisa trabalhar? O cara já é rico, ele já está com a vida ganha, ele precisa trabalhar? Dentro da ideia aí do Espiritismo? E a resposta dos Espíritos é a seguinte: do trabalho material, talvez, mas não da obrigação de se tornar útil na proporção de seus meios, de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é um trabalho. Se o homem a quem Deus concedeu os bens suficientes para assegurar sua subsistência, não está obrigado a comer o pão com o suor da fronte. A obrigação de ser útil a seus semelhantes é tanto maior para ele, quanto a parte que lhe coube por adiantamento, que lhe der maior lazer para fazer o bem. Ou seja, muito vai ser cobrado de você, né, em relação aos bens que lhe foram confiados, se você se isolar dentro deles. Então a ideia de trabalho tem muito mais a ver na sua relação em relação ao próximo, do que você pode fazer, principalmente quando você é bem abastado, né, na forma como você pode propiciar conhecimento e evolução ao seu semelhante, do que a si próprio. Né? Acho que a Cida, que está aqui, ela costumava falar lá no Ivanzinho que quando o trabalhador está preparado, o trabalho chega. Né? E você se instruir para que esse trabalho lhe seja apresentado é um dever seu. Tem uma coleção, a gente vai... É uma coleção de um escritor, se eu não me engano ele é americano, mas todos os livros são traduzidos para o português. E conta a história de uma família, desde a Idade Média, desde os anos 1000, em que o estudo da medicina era proibido dentro do mundo cristão. No mundo ocidental, o estudo da medicina nos anos 1000 era proibido porque era visto como bruxaria. Ou seja, a sorte das pessoas estava relacionada a Deus. Se Deus quisesse que a pessoa morresse, o homem não podia curá-lo. Né? E conta a história desse cidadão que saiu da Inglaterra nos anos 1000 e foi andando até onde hoje é o Irã, através de caravanas, porque no Oriente Médio o estudo da medicina era visto como algo bom, como algo que o homem deveria perquirir. Ali era a religião muçulmana que era desenvolvida. E próximo a Bagdá ali, ele desenvolve todo o estudo da medicina e de forma até escondida, ele faz a primeira dissecção de um homem, um ocidental faz a primeira dissecção de um homem humano, porque ele queria entender por que as pessoas morriam de apendicite na época. Para ele falava que era dor do abdômen, e as pessoas morriam de apendicite. E ele já era uma pessoa abastada, mas aquilo motivava ele. Ele falava assim: eu preciso descobrir o que é isso. E ele não podia dissecar as pessoas, abrir as pessoas, o que inflamava aqui dentro da região da cintura, que as pessoas morriam de febre e iam embora. E ele, de forma escondida, ele faz a primeira dissecção, ele desenha o corpo humano, isso nos anos 1000, guarda esse material e depois ele retorna à Escócia, onde ele vive. E o segundo livro conta a história 1000 anos depois dos descendentes dessa família, já na Inglaterra, nos anos 1800,
contando a evolução de quase 12 gerações, 15 gerações de médicos que vieram do trabalho realizado por esse profissional. A gente não tem ideia, né, muitas vezes, do quão longe pode ser o fruto do nosso trabalho. Quão longe ele pode ir, né? Aquilo que a gente estudou um século, 1000 anos, um milênio antes, pode ser decisivo na encarnação de 15 gerações depois para continuar esse trabalho, né? A vida do ser humano em sociedade é um trabalho em continuidade, né? A gente pega o que os outros ancestrais aprenderam, traz para a gente através do estudo e tenta evoluir isso, e assim vai evoluindo todo o conhecimento. Então o trabalho que a gente tem não tem muito a ver com remuneração. A ideia de trabalho tem a ver mesmo com a evolução, né, dos nossos semelhantes. Buscar soluções, buscar respostas, e sempre em benefício do bem. A outra lei que foi colocada aqui por Kardec é a lei da reprodução. Também está no Livro dos Espíritos, no capítulo 4. E aqui Kardec vai abordar muito a ideia do casamento, do monoteísmo, né? Da monogamia. Da monogamia. Ele fala muito sobre o casamento nesse capítulo, né? Eu separei 2 perguntas que são interessantes. Porque a vida em casado não é fácil. Não sei se todo mundo aqui é casado. Eu sou casado há 11 anos, mas demorou para engrenar. Não foi fácil. Foi uma batalha, olha, difícil, né? E poucas pessoas hoje, né, nesse mundo imediatista que a gente tem a paciência de investir no seu casamento, né? De falar, tá difícil, mas vamos tentar, e às vezes a coisa vai. No meu caso, isso aconteceu. No começo ali foram quase 5, 6 anos, muito por minha culpa, porque não era fácil, mas com o tempo a gente vai amadurecendo e vai vendo que aquela pessoa que está do nosso lado talvez seja a pessoa mais especial que a gente tem nessa nossa trajetória, né, de reencarnação. E você valorizar essa união, né, eu vejo muitos jovens aqui, talvez seja uma das coisas que mais faltem hoje em dia, né? As pessoas muito envolvidas em questões de sensualidade, a internet que é um antro de divulgação, de imediatismo, de vaidade, de sensualidades, e a gente não tem grandes divulgações aos jovens, principalmente do quão benéfico pode ser o casamento, até onde ele pode te levar, né? Quão feliz pode ser uma relação. E aqui ele trabalha isso. Ele pergunta assim aos espíritos: o casamento, ou seja, a união permanente de 2 seres, é contrária à lei da natureza? E os espíritos respondem: é um progresso na marcha da humanidade. Você vê que essa relação íntima entre 2 pessoas é muito valorizada, porque é uma relação de devotamento ao outro, né? De você encontrar os seus limites em respeito ao comportamento do outro, a tolerância imediata ali, do seu lado. Né? Como é que eu vou ser tolerante a alguém que está longe se eu não consigo nem ser tolerante à pessoa que está aqui do meu lado? Né? A outra pergunta que ele fala é o seguinte: qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? E a resposta dos espíritos é a seguinte: o retorno à vida dos animais. Olha como é forte a resposta que é dada no Livro dos Espíritos. Então a gente tem que valorizar, né, essa ideia de união, essa ideia de afeto, de carinho, aquela pessoa próxima que você tem, de tolerância, de paciência. Isso é muito valorizado. Ela está muito associada à ideia de reprodução, de continuidade, né? Do casamento saem os filhos, que vêm nos pais um lar, uma segurança, e vão levar aquilo para a ideia deles também de construção de uma família e de evolução dos seus descendentes, né? Uma ideia de progresso contínuo. A 4ª lei é a lei de conservação, que eu também separei aqui, é o capítulo 5º, a partir da pergunta 702. E na lei de conservação, eu separei aqui
uma pergunta também sobre o necessário e o supérfluo, né? Porque a gente tem como instinto se conservar, né? Conservar, muitos não, mas a ideia é conservar a sua própria saúde primeiro, né? Conservar a sua sobrevivência. Tirar a vida, tirar a própria vida é visto no Espiritismo talvez como o maior problema que você pode gerar para as suas próximas reencarnações, né? Quem já leu o livro, acho que é Memórias de um Suicida, né? Memórias de um Suicida mostra a dificuldade de um poeta português que se suicidou e mostra todo o percurso que ele teve que fazer, toda a dificuldade que ele teve na recondução do seu progresso reencarnatório. E na ideia de conservação, qual seria a ideia do limite necessário? O que seria supérfluo e o que seria necessário à nossa existência? Essa é uma reflexão que a gente teria que fazer, né? Quando a gente está diante do supérfluo, quando a gente está diante do necessário, né? E aqui tem a resposta, né? No Livro dos Espíritos é dada a resposta a essas questões. Perguntado por Kardec, como o homem pode conhecer o limite do necessário? E a resposta é o seguinte: o sensato conhece por intuição, e muitos o conhecem às custas das suas próprias experiências. Então, cada um julga da sua maneira aquilo efetivamente que é supérfluo na sua vida. Mas só quando a gente conhece a realidade do próximo, a gente tem a exata noção do quanto supérfluo a gente tem em nossas vidas. E a nossa evolução ainda é tão pequena que a gente não consegue muitas vezes reagir contra isso. E a gente vê a necessidade clara do próximo e a gente muitas vezes é indiferente. Todos nós, diariamente, né? A gente testemunha claramente pessoas que não têm o básico, não têm o que se alimentar. E a gente muitas vezes ainda ignora essa situação. Eu, e acredito que todos aqui, testemunhamos isso. E é muito difícil você achar ainda, né? Eu acho que precisa de muita reflexão para você entender até onde vai a sua obrigação do auxílio, do despreendimento e da doação. Espíritos que tiveram na Terra Chico Xavier nunca saiu daquela condição e com o pouco que ele tinha, ele criou a quantidade de coisas que ele fazia, né? Quantidade de pessoas que ele atendia. Né? E a gente, com tanto, a gente não consegue ainda se desprender, muitas vezes, dos nossos bens materiais para ajudar, às vezes, a um irmão que a gente prefere chamar de vagabundo. Não é verdade? Às vezes a um parente, a um cunhado, alguém próximo que a gente prefere falar que é um perdido. Só para você justificar, talvez, às vezes, a nossa falta de compaixão de falar assim, eu vou ajudar. Porque talvez a sua primeira ajuda pode ser o início de uma conversa com aquela pessoa e trazer a pessoa para a sua reflexão. Né? Então, tentar entender o que de fato é necessário para a nossa conservação, talvez seja um pontapé inicial aí de abrir diálogos e abrir possibilidades de ajudar ao próximo. A quinta lei é a lei de destruição. Está também no Livro dos Espíritos. É uma lei natural, lei de destruição. E para a gente destruir é o quê? O que significaria para vocês destruir? Destruir para a gente seria tirar algo pronto, que estava funcionando, e acabar com aquilo, né? Acabar com aquilo, acabar com aquele sistema, acabar às vezes com aquela família, acabar às vezes com aquela pessoa. Né? Aqui no livro muito se fala da pena de morte, nesse capítulo. Como é vista a pena de morte pro Espiritismo. Né? O que seria a lei da destruição? Olha que interessante. Kardec pergunta para os espíritos, a destruição é uma lei da natureza? Olha a resposta. É necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque isso a que chamais de destruição não é mais que transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos.
Muitas vezes a gente entende que a nossa própria vida está destruída, né? Por alguma situação, pela perda de alguém querido, muitas vezes mães que perderam filhos, a gente considera aquilo como um fator de destruição da própria vida, pela perda de um emprego, pela impossibilidade de você alimentar os seus dependentes. N fatores, né? Vamos falar da nossa própria vida, né? A destruição de uma vida, ou por um vício, mas muitas vezes o que está aqui não é levado em consideração, que talvez aquilo seja o gatilho de uma transformação. Aquela destruição daquele cenário foi necessário para que algo se transformasse numa pessoa, que algo se transformasse na vida de alguém, né? Curiosamente eu vi esses dias um documentário sobre a vida do Senna, né? Quem tem mais de 40 anos acompanhou aí a trajetória do Ayrton Senna. E é curioso que quando ele morre, ele tinha uma irmã muito ligada a ele. Ela tinha uma irmã muito ligada a ele. E ela, a partir da morte dele, ela cria um instituto, chama o Instituto Senna, que segundo as informações que eram trazidas no documentário, já educaram mais de 1.300.000 pessoas. Crianças. Acolheram mais de 1.300.000 crianças de alguma forma, em algum grau de instrução. Somente com a morte do irmão, com a destruição de uma relação, ela parou para atinar da importância da encarnação dela e quantas vidas foram acolhidas. Né? E quantas histórias a gente vê dessa forma, né? Quantas histórias a gente vê, por exemplo, no Rio Grande do Sul. A destruição que passou o Rio Grande do Sul. Quantos atos de caridade genuíno a gente não viu naquela situação entre várias pessoas? Mas várias pessoas. Né? Quantas pessoas atinaram para a necessidade de... Quantos alimentos foram doados para tanta gente? Roupa. A par de toda a sujeira que às vezes está envolta a isso, mas de fato ali nasceu no coração de pessoas aquela ideia de eu preciso estar atento com o meu semelhante. Né? A destruição foi necessária para que essa consciência fosse despertada em várias pessoas. Né? Em várias pessoas. E dentro dessa realidade, tem uma outra pergunta aqui, ó. A pergunta 733, que fala o seguinte, ó, a necessidade de destruição existirá sempre entre os homens na Terra? A necessidade de destruição diminui entre os homens à medida que o espírito supera a matéria. É por isso que ao horror da destruição vê de seguir-se o desenvolvimento intelectual e moral. Né? Ele fala que a partir de um evento destrutivo da própria humanidade, se segue uma evolução de marcha, de evolução moral e intelectual. E a gente vê isso muito, né? Se a gente pensar a evolução a partir da Segunda Guerra Mundial, que foi um extermínio sem precedentes humanitário, a gente vê, hoje a gente está há 90 anos que terminou, mais ou menos 80 anos que terminou a Segunda Guerra Mundial, em 1945, olha o quanto a sociedade evoluiu. Até do ponto de vista moral, né? Algumas coisas a sociedade não tolera mais em termos de sacrifícios humanos, aquilo revolta. Né? As pessoas, em geral, ficam revoltadas com aquilo. Então vai tendo essa marcha evolutiva a partir da ideia de destruição. Estou com tempo ainda? A gente tem também a lei da sociedade, ou seja, a nossa evolução é solidária, ninguém evolui sozinho. A lei da sociedade é o seguinte, você vai evoluir com o auxílio, não só dos desencarnados que estão aqui nos assistindo, mas das pessoas que são colocadas à sua volta. Né? O ermitão que a gente fala, ele não consegue evoluir de maneira alguma. Né? Então aqui fala assim, ó, o homem ao buscar a sociedade obedece apenas um sentimento pessoal ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial de ordem geral? A resposta é, o homem deve progredir, mas sozinho não o pode fazer, porque não possui todas as faculdades. Precisa do contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se estiola. Não sei o que é essa palavra. Mas o fato a pessoa que se isola, a gente tem que estar sempre de olho. A pessoa que se isola é um chamado para a gente. Né? A pessoa que se isola é um problema.
e às vezes está ali o chamado que você está tendo de Deus para um auxílio. Né? Sempre está de olho numa pessoa que de fato vai se isolando dos outros, vai sendo deixada de lado, que vai sendo esquecida. Na nossa família é muito comum, filhos que se trancam no quarto com um celular e não conseguem se comunicar mais com as pessoas. É um isolamento da sociedade que você vai tendo problemas pesadíssimos depois em termos de educação, em termos de sociabilidade, em termos até de respeito ao próximo, de educação. Importante ficar de olho também nisso. E isso é a disciplina da educação, né? A lei de sociedade traz para a gente a disciplina da educação, educar os nossos descendentes, né? Conversar com eles, estar atento. É uma das leis aí naturais. A lei do progresso, né? Que fala o seguinte, já estamos acabando aqui, a lei do progresso. Ela vai falar que a gente está na nossa melhor encarnação hoje. Terminando. Você está na sua melhor encarnação, na encarnação mais evoluída que você teve até agora. O ponto auge que você chegou até agora é essa encarnação, o espírito não regride. Ou ele estaciona, ou você está na mesma que na anterior, ou você de alguma forma está progredindo, então aproveite essa oportunidade. A lei da igualdade, que eu vou pegar aqui também, que ele fala muito que é legal vocês lerem, eu estou trazendo aqui, mas mais para chamar a curiosidade de vocês dessa ideia de busca de autoiluminação através do estudo. Ele vai trabalhar muito aqui a ideia das desigualdades sociais e o porquê que elas existem. Ele fala que é algo natural na condição humana que nós estamos, né, na condição de necessidade de evolução. A lei da liberdade, que é o livre-arbítrio, cada um decide a sua própria vida, cada um através da sua consciência toma as suas decisões, e certamente através da autoiluminação isso vai se refletir em decisões melhores que a gente pode adotar. E eu acho que a mais bonita que é a lei da justiça, amor e caridade, né? Que é o capítulo 11, que a primeira pergunta é o seguinte: o sentimento de justiça é natural ou resulta de ideias adquiridas? É de tal modo natural que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. Ou seja, a gente nasce justo, a gente nasce com uma ideia do que é correto e o que não é, e é isso que nos liga diretamente às ideias divinas, né? A divindade. Enfim, eu estou terminando a minha palestra, eu trouxe essa ideia de um método da gente buscar uma reflexão interna, muito mais do que uma ideia simples de fazer a caridade. O Espiritismo é muito mais que isso, é uma ideia de autoconhecimento. E não existe autoconhecimento sem o estudo. As obras de Kardec são essenciais, pelo menos as obras elementares, para que a gente possa refletir, evoluir, refletir nossas ações, nossas reações e os nossos relacionamentos, principalmente. A partir do momento que você consegue encontrar um equilíbrio em relação a essas leis morais, certamente as suas relações próximas próximas pessoais e até profissionais, elas vão melhorar bastante. Eu agradeço a atenção de vocês, eu espero que eu tenha trazido pelo menos uma só palavra para reflexão, ou pelo menos de paz, de conforto, de reequilíbrio, de alegria. Eu sei que é desgastante ficar falando uma hora aqui, às vezes dá sono, mas é natural também. Mas obrigado demais pela atenção mesmo.